Luís, obrigado por este momento, por esta pausa ativa, estando sentado, mas ativa em termos de raciocínio e em termos de discussão, que ela também é precisa, e de forma natural. Como te prometi, tenho aqui o meu café para acompanhar a conversa. Não deixa de ser uma transformação daquilo que é um conteúdo que eu iniciei no LinkedIn, que é o Minuto Employer Branding. Portanto, a ideia sempre foi as pessoas pararem pelo menos um minuto para ler aquilo que eu lá deixo, acreditando que é útil, obviamente, é para isso que nós também fazemos conteúdo, e para partilha e para podermos dar aos outros aquilo que também é um bocadinho a nossa experiência. E agora surgiu uma ideia de fazer então esta pausa ativa estando sentado, mas ativa no raciocínio e aproveitar para tomar um café e descansar um bocadinho, mas convidando alguém para estar comigo, para falarmos sobre employer branding, que é aquilo que nós gostamos. Ahm, e quem melhor do que tu para iniciar estas conversas? Portanto, obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado, Obrigado. eu, Manuel. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer falar de employer branding e discuti-lo. Lá está, com pessoas que, como eu, partilham o meu interesse pelo tema e acho que vai ser aqui uma pausa rica É isso em mesmo. interações. E deixa-me também aproveitar porque é importante, e porque naturalmente estão pessoas a seguir-nos e a ouvir-nos, e dar-te os parabéns pela dinamização que tu fazes, da comunidade Employer Branding Portugal. Ela tem várias páginas, a mais importante no LinkedIn, mas tem um portal, bastante atualizado sobre tendências no tema, oportunidades de carreira também. E também, de certa forma, acabas por dinamizar aquilo que é o networking pelo WhatsApp, que hoje é uma ferramenta imprescindível para nós Sem estarmos dúvida, Manuel. em Não, coletivo. olha, dar-te nota sobre isso, que é assim, nós temos, eu quando criei a comunidade em 2015, eu penso nisso como três eixos fundamentais de atuação. O primeiro é efetivamente para as pessoas que já estão na área garantir que têm visibilidade sobre as oportunidades que existem e, portanto, todos os dias de manhã nós atualizamos o portal das vagas de emprego para pessoas que estejam à procura de oportunidades e estão lá as vagas de Portugal. Depois um segundo eixo que é o eixo de conhecimento, portanto também partilhamos as áreas formativas, as formações que existem em Portugal também disponíveis em cada momento. E um terceiro eixo que é mais a lógica de partilha de eventos, portanto, que também, aos quais também nos associamos, e pronto, que é a parte mais do networking em concreto, onde depois entra, como dizes, a comunidade no WhatsApp, temos uma comunidade no Slack também, já também bastante antiga, pronto, e tem isso, e o objetivo, Manuel, é este, é estarmos aqui, ou como, por exemplo, tive esta semana o Afonso Veiga, que também está connosco na comunidade, pôr-me em contacto com uma rapariga da Austrália para tentar ajudá-la a recolocar-se aqui no nosso país. Portanto, o Uau. objetivo da comunidade é isto, é interagirmos e ajudarmos e apoiarmos todos uns aos outros com o melhor que temos e o melhor que sabemos, seja ele conhecimento, sejam oportunidades, seja o que for. Até esse Maravilha. o grande Maravilha. objetivo. E de certa forma também dar um alerta sempre contínuo às empresas e não só, porque a administração pública também devia olhar cada vez mais para esta estratégia. Eu tinha muito a ganhar com ela, dentro das suas limitações legais, que nós já sabemos, e aquela burocracia que faz parte do Estado, mas devia também olhar para ela. E sabes que o convite também a ti surgiu no sentido de que há uns dias e eu cruzei-me com um artigo de opinião que já tem cerca de 2 meses, mas está atual, com a líder de Employer Branding da Google, e parece que nós vamos sempre buscar estes grandes exemplos, mas também são estes grandes exemplos que lideram a onda da inovação e também que de certa forma acabam por criar as chamadas tendências que nós e as boas práticas que nós vamos por arrasto. Mas dizia a Mary Streetzel que hoje a marca empregadora e a marca da empresa, a corporate brand, são cada vez mais uma só, no sentido de que Uhum. elas estão completamente interligadas. Isto deixa-me a pensar se realmente estamos aqui a falar de um alinhamento cada vez mais essencial entre aquilo que são valores da empresa e valores das pessoas que lá querem trabalhar, que lá trabalham e querem trabalhar, ou se então é só mais um clichê, lá está, de uma marca grande, como a Google, que dispensa apresentações. O que é que tu achas disto? Olha, Manuel, a minha experiência diz-me que isso ainda é um caminho muito longínquo, mas que faz algum sentido.
E eu digo longínquo porque, lá está, nós ainda estamos num patamar onde ainda presenciamos e ainda vemos ainda muitas empresas que ainda nem sequer numa lógica de comunicação segmentada trabalham, portanto ainda fazem muito uma comunicação massificada. Mas o que eu te digo é uma coisa simples, quando nós somos convidados, e aqui, desculpa, mas estou a pôr um chapéu de consultor que trabalha a área de Employer Branding e vou falar um bocadinho da minha experiência com algumas marcas com as quais trabalhamos. Mas E podes fazer quando somos publicidade, estamos a convidados. falar daqui talent. Podes e deves fazer Exato. publicidade. Quando, quando somos convidados, por exemplo, a pensar um bocadinho como estruturar um portal de carreiras, e vamos começar só por aqui, aquilo que deve ser, por exemplo, o coração de uma boa estratégia de employer branding, que é um portal de carreiras bem construído, a primeira coisa que nós tentamos, e isto já não é inventado por nós, lá está, isto aqui já é mais generalizado, basta ouvir, por exemplo, o James Ellis, e ele disse exatamente a mesma coisa, que é o primeiro ponto fundamental para qualquer ou colaborador ou potencial candidato é perceber quem somos. Portanto, a organização, o que é a organização, é o ponto de entrada, por exemplo, para qualquer página de carreiras, é isso que nós sugerimos. O que é a empresa X? E, portanto, essa união com a marca comercial, aquilo que a empresa faz, não é irrelevante para a estratégia de marca empregadora que venha a ser desenvolvida. E depois há outros pontos, Manuel, que são muito relevantes, que é, e aí já há ideias, há um moleque que já não é unívoco, não há uma linha de pensamento que seja comum a todas as empresas e a todas as pessoas que trabalham na área, que é, obviamente, que quando tu estás a trabalhar uma estratégia de marca empregadora, tu queres que quando uma pessoa olha para qualquer conteúdo, seja qual ele for, que a pessoa tenha uma ideia de representatividade daquilo que a marca é também. Ou seja, a união com a marca comercial é, quando tu olhas para um anúncio da Coca-Cola, a lógica poderia e deveria ser que, sendo um conteúdo de employer branding propriamente dito, não lhe retirasse aquela sensação, aquele look and feel de que isto é um conteúdo de Coca-Cola. Que tu ficasse, a emoção fosse partilhada. A emoção do conteúdo Certo, certo, possa ser a certo. mesma entre a marca comercial e a marca empregadora. O que é que Certo. acontece? Porque é que isto não é uma ideia linear? Porque imaginem, quando nós estamos a pensar, e eu neste momento estamos confrontados com esse desafio, imagina que tu tens uma marca e estás a pensar num canal específico, por exemplo, estás a pensar no Instagram, e tu quando abres o Instagram dessa marca, tu tens uma mancha visual em que 90% dos conteúdos, isto é típico, já agora, 90% dos conteúdos são conteúdos comerciais. E o que é que acontece? Em nenhum momento tu consegues destacar o employer branding no meio disso tudo. E portanto, o que é que as marcas tentam fazer? Epá, a nossa marca empregadora, se calhar, epá, convinha que tivesse algo diferente da nossa marca comercial. E aqui entramos um bocadinho naquela linha de pensamento de o que é que podemos mexer. Se calhar vamos mudar pantones de cores, ok? Mantemos o mesmo look and feel da marca comercial, mas em vez de ser tudo da cor verde, passamos a utilizar o lilás ou outra cor qualquer que permita que aquela identidade visual automática que a pessoa, quando está a fazer o scroll, percebe isto é um conteúdo de employer brand. Há Pronto, e deles que faz portanto isso muito bem. nós temos, lá está. Depois tens aqui vários graus de maturidade dentro da implementação disto. Há empresas que têm canais dedicados ao employer branding onde isto não é um problema, porque lá está, não há conteúdo comercial, só há conteúdo de marca empregadora. Só que isto é um passo, lá está, que ainda está muito distante para a maior parte das organizações e eventualmente nem fará sentido para todas as organizações terem efetivamente estes canais dedicados. Tanto mais que, como eu disse logo no início, Manuel, há um contributo real da marca comercial para a marca empregadora. Lá está, nós somos seres emocionais e nós vivemos com a lógica das emoções e o produto que a empresa está a vender não é despiciente para os trabalhadores que vivem lá dentro e a forma como os trabalhadores vivem. Um exemplo prático disto que eu costumo dar muitas vezes é nós vivemos na era do propósito e, por exemplo, não é irrelevante a pessoa pensar eu vou trabalhar na SpaceX, que tem um propósito de levar pessoas a Marte, ou estar a trabalhar numa empresa de calçado aqui em Portugal, por exemplo. Os propósitos são distintos, não há um melhor do que o outro. Os propósitos são muito, muito diferentes. E esta lógica do propósito e como
a marca empregadora pode e deve ir beber a esta lógica do propósito, é muito relevante, lá está, mais uma vez, porque até há um modelo muito interessante, convido todos os nossos ouvintes também a irem pesquisar, que é, mais uma vez vou chamar aqui, eu tenho vários escritores de eleição e tenho dois particularmente que gosto muito. Um deles é o Jacob Morgan, que adoro mesmo, tem o Employee Experience Advantage, que agora criou o Future Leader também, que é um livro bom, mas eu gosto mais do Employee Experience Advantage, que é um livro fantástico. E agora gosto muito também, tenho vindo cada vez mais a apreciar os conteúdos do James Ellis. E o James Ellis criou um conceito que se chama o WeBe Model Scale. O WeBe Model Scale basicamente nada mais é do que 10 áreas que levam as pessoas, ou 10 potenciais motivadores que levam as pessoas a candidatar-se a uma empresa. Pronto, e está muito específico e muito particular. E o que é que tu teres este framework, o que é que faz? Faz com que, por exemplo, quando estás a criar uma proposta de valor, seja ela qual for, tu depois integras a proposta de valor nestes motivadores. Ok, o que é que a minha empresa é boa? Vamos imaginar que eu tenho uma cultura espetacular. Ok, muita entreajuda, muita informalidade. Dentro do IMI Model Scales, tu tens lá um motivador que é a cultura, que se chama mesmo suporte. Que é isso que me leva. Eu gosto de trabalhar colaborativamente, eu gosto de trabalhar com outra. Então, o meu motivador é esta cultura de suporte que eu encontro nas organizações. Mas há muitos outros, lá está. Há pessoas que são motivadas pela parte remuneratória, lá está. Isto pode ser algo que esteja ligado à componente da proposta de valor de uma organização. Portanto, mais uma vez, o que eu acho, Manuel, é que esta ligação embrionária entre aquilo que a empresa faz, depois como é que a empresa faz, porque a marca empregadora, o que vem adicionar à marca comercial, a marca comercial normalmente está só a comunicar produto, produto, produto. Contrata excelentes agências de comunicação que normalmente estão a trabalhar muito numa lógica muito inspiracional, porque a lógica do produto permite que haja muito essa lógica mais inspiracional. O trabalho depois que as pessoas que trabalham em employer branding vão ter que fazer é sair desta lógica de o que somos e o que fazemos para a lógica de como é que fazemos. E aqui é que entram as pessoas, porque as pessoas depois é quem faz o produto que ali está. E a lógica de como é que fazemos pode levar a que dentro de uma mesma indústria tu tenhas 5, 6 formatos diferentes de fazer aquilo. Uma cultura em que a liderança é, sei lá, um bocadinho mais top-bottom, onde tu tens líderes que são old school, já sabemos como é que eles são, não é? Aqueles líderes mais old school, e tens outras empresas que acreditam. Olha, eu ainda estive com a Filipa Garcia no outro dia, que acho imensa piada, fui a um evento com a Filipa Garcia da Garcias, da indústria dos vinhos, e achei imensa piada, porque ela estava a dizer que ela, infelizmente, o pai dela faleceu, e ela herdou a liderança da empresa. E uma das questões que lhe foi colocada foi relativamente ao estilo de liderança, e ela virou-se e disse: eu e o meu pai somos completamente diferentes. Tem nada a ver. Portanto, o meu pai tinha uma liderança mais old school. E eu tenho uma liderança completamente distinta, de maior envolvimento das minhas equipas. E o que é certo é que a empresa continua a ter sucesso e ter resultados. Mantendo o propósito, claro, claro. Olha, mas Exato. tu estavas a falar de algo que também a minha experiência me diz, e de algo que eu até também já tive a oportunidade de empiricamente poder debruçar-me sobre, que é cada vez mais termos a noção que essa equipa comercial e a equipa de people ou a equipa de mesmo talent acquisition ou então propriamente employer brand, cada vez há uma integração maior, no sentido em que há uma percepção de que isto também só funciona nesse sentido, que é uma responsabilidade de todos, porque o employer brand é aquilo que nos caracteriza a todos, enquanto coletivo, enquanto empresa. E, portanto, estamos aqui a falar de uma integração total, o que me leva sempre a uma pergunta que eu adoro fazer, que é, mas afinal, então, depois de quem é a responsabilidade disto tudo? Certo. O que eu te posso dizer, Manuel, é que nós também vamos aprendendo com os erros que vamos cometendo. E nós tivemos, num passado ainda não muito distinto,
não muito distante, projetos onde basicamente o que acontece é que o motor para este pensamento sobre a marca empregadora vem normalmente dos recursos humanos, ou da parte de talent, ou da parte de people, como lhe quiserem chamar, mas o que acontece é que nós começamos a trabalhar, começamos a desenvolver, produzimos outputs, e nós aquilo que nos apercebemos com o tempo é que quando logo na gênese, no início, não foi feito o trabalho de casa, que é o envolvimento das equipas de marketing, as equipas de comunicação, as equipas de marca propriamente dita, o output que depois nós produzimos e que teoricamente levaria a uma implementação qualquer lá no final, depois não é implementado. Porque imagina, lá está, as responsabilidades aqui são dispares. E todos eles, quando nós dizemos de quem é que é a responsabilidade, acaba por ser de todos eles, é verdade. Mas cada um depois tem responsabilidades muito particulares em cada momento do tempo da implementação. Vou-te dar um exemplo. As áreas de talento normalmente fazem a reflexão sobre a lógica da experiência que estão a proporcionar aos colaboradores internos na organização. Isto contribui para a reflexão sobre qual é a proposta de valor da nossa organização, constrói-se a EVP, esta própria EVP depois contribui para as empresas que a têm propriamente ditas, para os motores da gestão da employee experience interna, portanto, o que é que nós podemos melhorar para tornar a experiência interna do colaborador melhor, mas depois quando chegamos à parte do conceito, da criação, da concepção do conceito, e existe necessidade de implementação, a lógica de levar esta mensagem para o mercado propriamente dito, as linhas motor, as linhas matrizes são definidas por nós, consultor externo, com a equipa de talento, mas depois quem vai fazer a implementação propriamente dita são as equipas de redes sociais, são as equipas de comunicação, são as equipas de marca. Percebes? Portanto, quem leva, quem transporta a mensagem efetivamente, o que significa o quê? Lá está, as lições aprendidas no passado é, apesar de o momento em que elas entram no processo ser cá mais para a frente, das áreas de marca, comunicação ou marketing, elas devem ser envolvidas logo aqui no início. Porque depois elas vão fazer parte do processo, sentem-se envolvidas e aqui mais para a frente nós vamos ter muito menos barreiras do que aquelas que tivemos nos processos onde elas não foram envolvidas. Portanto, e ultimamente isto tem funcionado muito, muito bem em projetos onde neste momento estamos a desenvolver, por exemplo, ou auditorias de marca empregadora, ou geração de EVP, por exemplo, também temos tido alguma procura nesse sentido, e pronto, e este envolvimento prévio destas pessoas que trabalham dentro destas áreas, e aliás, o contributo que elas próprias dão tem sido muito, muito útil, ou seja, nós também temos aprendido bastante com estes processos e acho que também temos melhorado dentro dessa área e o output tem efetivamente sido muito, muito melhor. E a breve trecho, Manuel, espero que efetivamente algum do trabalho que temos produzido também possa ser divulgado e possa ter maior visibilidade para todos, porque lá está, é nesta partilha que depois todos ganhamos. Claro, e terá certamente. Olha, deixa-me fazer-te uma última questão, até porque esta pausa ativa tem um limite. Portanto, devemos voltar também ao nosso trabalho. Como consultor, e isto agora de tudo o que nos deixaste aqui, como consultor, tu ainda encontras reticência naquilo que é as lideranças perceberem que há mais do que este walk the talk, há sempre esta necessidade de que as duas estratégias, e podemos chamar-lhes assim, podemos chamar de duas estratégias, Sim, elas sim. realmente fundirem e serem uma só, praticamente tornando-se uma só, lá está. Tu ainda encontras resistência como consultor nestes projetos? Ou uma É assim, Manuel, dificuldade de entender que isto deve funcionar assim? eu vou-te dar a resposta mais breve e mais honesta possível. Depende muito, e aqui estamos a falar exatamente do interlocutor que leva ao projeto, porque imagina, o sucesso deste tipo de projetos depende muito de uma única coisa, que é das métricas que tu vais apresentar à liderança de topo estratégico. E apesar de haver uma confluência destas duas estratégias efetivamente, ou seja, há pontos de contacto entre as duas, não sendo, eu não diria que as duas serão exatamente a mesma, e acho que nunca serão exatamente a mesma, exatamente por isto que eu estava a dizer, porque
as duas áreas, quando nós estamos a trabalhar uma estratégia de marca comercial e uma estratégia de marca empregadora, nós estamos a olhar para métricas substancialmente diferentes. Por exemplo, quando estás a trabalhar produto, uma das métricas fundamentais é o número de visualizações e depois o número de vendas que é efetuado. Tu, quando estás a trabalhar marca empregadora, a métrica fundamental que tu tens que ter é a taxa de conversão. Claro. Portanto, tu estás a comunicar e aquilo que te interessa é o número. Eu volto a dizer isto porque, assim, este é um dos principais problemas que eu tenho com as FIAs. É neste ponto que eu vou te dizer agora. É porque as FIAs ainda vivem num paradigma que é o que lhes interessa é ter muitas candidaturas. E isto não é o paradigma ideal. Nós, quando trabalhamos bem uma marca empregadora, aquilo que nós queremos é ter mais candidaturas adequadas, não é mais candidaturas ponto, é mais candidaturas adequadas. Eu até posso, no final, ter menos candidaturas, mas serem mais adequadas. Vai-me diminuir os custos de recrutamento, porque eu vou ter menos triagem curricular a fazer, vou ter menos tempo, vou necessitar de menos tempo para ter os perfis que procuro. Portanto, esse é o principal problema, Manuel, com as lideranças que nós temos. Eu entendo. Mas no final do dia, Manuel, só para terminar, o final do dia o que interessa é, se tu tiveres pessoas à frente destes projetos que compreendam a diferença das métricas que estão a apresentar e cheguem às lideranças e digam aquilo que nós no final deste processo vamos ter é, efetivamente, nós vamos aumentar o awareness dentro dos perfis que nós procuramos e no final do dia vamos ter melhores candidaturas para os perfis que procuramos. E o maior desafio, Manuel, terminando, que nós temos é que para fazer isto tudo há canais que já estão, que são mundiais e que estão talhados para isto, mas a maior barreira que nós encontramos é, por exemplo, a adoção do Glassdoor aqui em Portugal. As taxas são baixíssimas, as empresas não veem, infelizmente, grande valor da sua presença lá, o que é contrário àquilo que é o comportamento dos candidatos que olham para esse recurso como um dos principais recursos quando vão à procura de validar como é que é a cultura interna da organização. Portanto, há efetivamente aqui um mismatch muito grande e eu acho que rapidamente temos que começar a encurtar esse gap entre as duas visões, porque no final do dia as lideranças, Manuel, quando virem os resultados de um trabalho bem feito, isto depois vai começar, lá está, a gerar a onda que vai haver mais e mais e mais empresas, dizer aquilo faz sentido também para mim. É exatamente isso. Aliás, tu disseste a palavra correta, que são resultados. Quando os resultados são visíveis, é muito mais fácil convencermos pelo bem aqueles que às vezes ficam um bocadinho na dúvida. Luís, um abraço, obrigado. Obrigado, Manuel. Bocadinho, vemo-nos em Boa breve. semana para todos, obrigado. E continuação do teu trabalho e obrigado por ele, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Manuel. Um abraço. Obrigado.